Então, boa tarde a todos. Boa tarde. O nome do livro é A Verdade Revelada. Bem sugestivo. Li ele algumas vezes já. Bom livro, diga-se de passagem. Pegando o gancho do Paulo aí, sempre falei que o Irã ele é um aliado natural do Ocidente. Ele é um aliado natural. Tanto é que quando o Ocidente cansou do Shah, a inteligência francesa fez a ligação para o Ayatollah Khomeini voltar, e ele voltou escoltado pelo serviço de inteligência do Shah. Chegou no aeroporto escoltado pelo serviço de inteligência do Shah. O que acontece? Todo o conceito de Estado profundo ele existe em todos os lugares. E após a Revolução Islâmica, principalmente após a morte do Ayatollah Khomeini, a elite iraniana ela sofreu uma inversão. Você tinha uma elite que veio desde o Shah, a elite que depois o Mossadegh, por exemplo, negócio de nacionalização não, eles só queriam controlar o fluxo financeiro de dinheiro do petróleo. Não teve nacionalização nenhuma, tanto é que continuou o negócio. E foi mais vendido ainda, inclusive com prospecção de petróleo em outras regiões do país. Só que depois que o Khomeini morreu, meu amigo, acabou o farol ideológico principal. E uma elite religiosa, que é o grande Estado profundo iraniano, ela se permeou por todas as instituições. Ela invadiu a inteligência, ela sobrepôs o poder das Forças Armadas, e por incrível que pareça, ela dominou até os conselhos municipais. Porque o Irã, não é uma etnia só. O Irã é uma bagunça. O Irã é como a Turquia. Tem curdo, tem azeri, tem turcomeno, tem tudo que é coisa lá. E a elite religiosa xiita, ela vem crescendo. E você pode notar que a elite religiosa xiita, que controla a Guarda Revolucionária, ela teve o seu ápice no governo do Ahmadinejad, que nada mais é, gente, que um negociante de armas da Guarda Revolucionária. Então, o Estado profundo iraniano, ele, assim como o governo, ele é duplo. Você tem os reformistas, que é a turma que vem desde a época do Mossadegh, que esse pessoal hoje ele é minoria, tanto é que quando esse pessoal que garante a permeabilidade das revoluções coloridas. Quando você for ver a Revolução Colorida no Irã, é curdo, é Baluchi, o próprio ISIS-K, esse nome é até uma ofensa, o negócio desse ISIS-K, que é o Estado Islâmico do Khorasan, que é uma região e tal, o próprio ISIS-K. Quem são os soldados do ISIS-K no Irã? É o pessoal reformista. É o pessoal que perdeu muito dinheiro com os embargos na década de 90. Né? E essa elite perdeu espaço para a elite religiosa. Na última eleição, a coincidência da morte do Reis, que era membro da elite religiosa do país, ela abriu escape para que essa elite, que tinha sido jogada para o lado, quando o país começou a se livrar dos problemas causados pelas sanções, ela voltou. Esse é o atual governo, o governo dos médicos. Né? E, misteriosamente, após a eleição, um dia depois da assunção de um presidente reformista, que teve a campanha financiada pelo pessoal do lastro físico, que precisa voltar a comerciar com o Ocidente, mesmo o país tendo interesses gigantescos da China e da Rússia. E olha só, esse pessoal reformista é o pessoal que é ligado aos banqueiros indianos, que acabaram de assinar um acordo de transporte entre Rússia, pelo Mar Cáspio até a Índia. E isso enfraqueceu a elite religiosa. Tá? Não houve regime change, não. Foi uma eleição, o pessoal ganhou e voltou para... Então, o presidente atual ele não teve nem tempo de mobiliar os cargos. Ele não teve tempo para fazer isso. Para mobiliar os cargos com o pessoal reformista.
imediatamente após a assunção dele, aquele negócio, bênção do Ayatollah, aquela coisa de político que é normal em qualquer país, o Irã sofreu a maior humilhação da história da Revolução Islâmica, que foi o assassinato dentro de um complexo de inteligência iraniano na capital do país. Então, é uma questão que precisa ser avaliada. Se eu for olhar no micro, o Irã foi humilhado. No macro, o Irã também foi humilhado. E existe uma elite religiosa que é a elite que comanda o Irã. Não é mais aquele pessoal da década de 60 e 70. Esse pessoal foi substituído durante a guerra Irã-Iraque. Terminou em 96, que foi o ano, tá aí essa foto aí, é a foto do complexo, né? Que foi o ano que o contato entre Irã e Israel, ele acabou por pressão dos Estados Unidos. Por pressão dos Estados Unidos não, né? Por pressão do Estado Profundo americano, que queria rifar o Irã, voltar a controlar o Irã. Então, assim, esses contatos entre Irã e Israel sempre existiram. O que o Paulo falou é a verdade absoluta. Sempre teve um telefone vermelho. Sempre teve ali um contato. E esse contato ele não tinha atravessador. Não tinha atravessador. Era um contato direto entre os dois países. E ontem você teve um ápice, uma questão que ela só interessa ao movimento dos jovens crentes. Porque o reformista que assumiu agora, que quer voltar quer explorar tudo, né? Acordo com a China, acordo com a Índia, e principalmente com a Índia, né? O que não é do agrado chinês. Tá? Esse pessoal assumiu o governo e pegou essa bucha. O presidente atual do país, que não conseguiu mobiliar o governo, ele tem nas mãos um problema em que um lado diz que sempre teve a resposta, né? Ontem nós fizemos uma live raiz, Corujão Raiz aí com o comandante, em que coloquei Vietcong da madrugada, em que eu elenquei lá diversas situações, a questão econômica, uma explosão no porto de Chabahar. Meu amigo, é um problema gravíssimo para o planeta. Se um porto do Mar Cáspio for destruído, você vai prejudicar a Rússia e a Índia. Então as questões econômicas, as amarras econômicas do Irã são muito grandes. Mas nós não podemos esquecer, o Estado Profundo iraniano, ele é sustentado pela ideia do eixo de resistência. E se você tira do país a capacidade de proteger, de exportar o ideal revolucionário, você vai estar afetando gravemente o Estado Profundo iraniano. E é esse que é o problema. Não vejo essa questão como de fácil entendimento. Preto e branco, não vejo dessa forma. Eu vejo que essa é mais uma situação, assim como foi a queda do Mossadegh, assim como foi a queda do Shah, assim como foi a misteriosa morte do Bagri pai, assim como foi a morte do Mogadem, o pai do programa de mísseis, assim como foi a Força Aérea Soviética recebeu a localização daquele avião lá do Irã-Contras, né? Um monte de avião passou, só um que foi derrubado, um avião argentino, né? Argentina e seus... Da Armênia, né? Acho que era um CN-44. Eu lembro desse cara. Então, essa é mais uma das coisas que você vai saber daqui a algum tempo. O que nós temos hoje é essa questão complicadíssima. Porque você tem o Estado Profundo religioso na parede, porque a Guarda Revolucionária, se ela quiser ter credibilidade dentro do eixo da resistência, e para não perder o que ganhou dos seus próprios, ela vai ter que agir. E você tem do outro lado o governo dos médicos, a elite comercial do país na parede, porque ela precisa tomar alguma atitude que não faça o país perder os progressos econômicos que ele já conquistou e estão em vias de se expandir mais ainda. Então, quem jogou esse jogo
deu cheque. No país como um todo. Não significa que é um jogo... Isso nunca foi um jogo simples. Mas nós elevamos a potência do jogo. Você tentou eliminar e eliminou várias lideranças. E eu gosto de destacar o seguinte. É a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a 8ª vez que o comandante da Força Aeroespacial Iraniana é morto na internet. É a 8ª vez. Ele já morreu 3 vezes no Irã, já morreu na Síria, já morreu no Iraque, e até agora eu não vi uma entrevista dele ao vivo depois disso. Então, tem algumas informações, tem algumas peças do quebra-cabeça que não está muito esclarecido. Por exemplo, o local do ataque. Você não tem uma imagem aproximada do local do ataque. Você tem, ao amanhecer do dia, o local do ataque coberto por uma capa preta, um pano preto. Coisa que não aconteceu no assassinato de nenhum cientista. Todos os cientistas iranianos que foram executados, você tinha filmagem da cena do crime, você tinha policiais chegando perto. Nessa situação, você não vê forças policiais. Alega-se que a guarda pessoal da Ayatollah está protegendo o local. Então, é um quebra-cabeça de difícil entendimento. O que se sabe até o momento, a meu ver, na minha análise, é que as duas elites iranianas elas estão na parede. E se os jovens, o pessoal do Conselho de Escolha do novo Ayatollah, assumir o protagonismo, aí nós vamos ter gente como o Netanyahu no poder, só que pintado de 3 cores. Né? Então, assim, essa é a minha análise inicial aí